O Gated Recurrent Unit é uma outra questão que a gente poderia falar aqui também, é a seguinte, a gente está falando sobre a palavra, geralmente falar da palavra anterior, mas às vezes ou da instância anterior, né, de uma sequência. Só que às vezes você vai querer não só a sequência imediatamente anterior, mas você vai querer uma memória que guarde várias sequências que estão bem antes dessa palavra. E aí a gente pode usar o que a gente chama de Gated Recurrent Unit, GRU. O que é o GRU? Você tem essa palavra, você tem a produção do ZT. E aí você tem um AIT aqui. E aí o que você vai querer fazer? Você vai fazer a combinação desse daqui com uma célula. O CIT é justamente uma célula de memória aqui que você grava, que vai combinar o AI com a célula anterior, que você vai querer gravar para você conseguir ter teu Y e T. Então isso daqui você vai ter que ter a combinação entre a célula, você vai verificar se você conseguir lembrar ou não de uma palavra anterior. Vamos dar um exemplo mais claro aqui. Você tem uma tarefa de identificar se uma palavra se refere a um animal ou não. A classe alvo é sim ou não, se a palavra se refere a um animal ou não. XT vai ser um vetor que representa a tésima palavra da décima frase. E aí você tem a frase, o alimento preferido do jaguar. E aí o jaguar aqui, o que vai ter a palavra mais importante que vai definir se jaguar vai ser um animal ou um carro, vai ser alimento, por exemplo. Então, assim, poderia ser meu carro preferido é o Jaguar, por exemplo, alguma coisa assim. Então, muitas vezes o alimento é algo mais relevante, né? Então, assim, você teria aqui o que é a primeira palavra, que não é um animal. E aí você está querendo o alimento, você está querendo saber o alimento, não é. E aí a célula O vai ser preservado o O aqui, né? Vai continuar o O aqui. E aí o alimento vai ser não. Alimento vai vir para essa célula C1 aqui, a gente acaba chamando de célula mesmo, né? E o preferido aqui vai ser a nossa próxima entrada e aqui vai ser não. Nessa célula percebeu-se que alimento é uma palavra muito mais relevante, por exemplo, que do, para identificar se é local ou não os próximos elementos, as próximas instâncias. Só que o do não é um animal. E aí você vai manter entre do e alimento. Alimento vai ser mais importante que do para definir se é um animal ou não é. E aí a partir da palavra alimento e a partir da palavra jaguar, eu consigo identificar que jaguar é sim um animal. Então essa que é a ideia. Você vai pegar instâncias anteriores para você conseguir definir se mais anteriores, né, de valores anteriores e mais anteriores a ele, para você conseguir definir se uma determinada palavra é um jaguar ou não, ou se conseguir prever alguma determinada instância do teu modelo. Como que você faz isso? Como você faz essa combinação? Você tem um contexto de portões, gate, que esse gate de atualização é justamente isso. Que você tem a célula anterior que você vai ponderar com o teu valor atual. E aí o que você vai ter aqui, você vai ter esse CTILT aqui, ó, que você vai fazer a ponderação também entre o C, para você gerar esse C e T mais esse WC aqui, e o nosso WRX. E depois no final você vai ter o nosso C. O nosso C vai ser, será que eu atualizo com esse CIT ou não atualizo? Essa que vai ser a ideia. Então essa daqui vai ser esse CTIL aqui. Vai estar representando o valor atual, né, que tem o X e T aqui, combinando com o nosso CIT também, para gerar a resposta. E aqui você tem o gate, se vocês viram, é um sigma. Sigma ou fica muito próximo de 0 ou de 1. Justamente para isso, para ver se você atualiza ou não. E aqui você vai ver se você atualizar ou não essa célula, o elemento. Se você atualiza, você vai ter o nosso valor CTILT, que é a combinação entre, até geralmente a combinação entre a célula anterior e os atributos atuais. Aí você atualiza.
Caso contrário, você pega só o anterior, que é justamente 1 menos 1, você pega a célula anterior. Então, ou você pega o cetil-T, que representa a combinação entre a anterior e os atributos, ou você pega o anterior somente. E esse gate aqui é justamente para ponderar entre pegar a célula anterior, pegar a célula atual, né, que é isso daqui, atualizar sim ou não, né? Eu estou atualizando ou não atualizando o meu C. Então é justamente essa ideia. E aí a gente também tem, geralmente a gente usa também um gate de R aqui para você ver, para você ponderar entre a célula anterior, que aqui você poderia simplesmente fazer a combinação entre os dois, mas aqui eu pergunto o quão dessa combinação anterior eu posso usar para gerar o meu cetil, que é da minha atualização, né? E aí eu uso esse gate R aqui para ver se você vai considerar ou não o anterior quando eu atualizar. Então você tem esse gate aqui que vê se vai considerar ou não essa palavra ao atualizar. Então repetindo aqui, é um pouco muito matemática aqui, né? Então é bom a gente voltar aqui. Aqui eu estou vendo, ó, eu atualizo a combinação ou não atualizo a combinação para gerar meu C. Se eu atualizar minha combinação, eu também tenho que pensar se o quanto que eu vou usar o anterior para conseguir fazer isso. Então, eu sempre uso sigma, né, para tentar porque é um valor entre 0 e 1, e faço essa combinação aqui, gerando isso. O LSTM é muito similar ao GRU, só que um pouquinho mais complexo. Você acaba querendo ponderar a nossa instância, o nosso C anterior, para descobrir se você vai usar ou não o nosso C anterior, usando também um forget gate para justamente você vai usar ou não, você vai combinar ou não o nosso instância atual e o nosso valor atual de A e T. Então, assim, esse daqui é um update gate para ver se você vai atualizar para gerar esse C e T. E depois, gerando esse C e T, você já gera o nosso A atual, que você vai considerar se você vai atualizar ou não. Vai usar também para... A gente usa o output gate para gerar o nosso Y. Então, geralmente, o que você faz aqui? Você tem, para gerar o C e T, né? Gerando o C e T, como que eu gero C e T? Eu uso com cetil-T aqui, né? E aí eu tenho o nosso update e o nosso gate de forget. E aí a gente vai usar esses dois, a gente vai ter o cetil-T, que vai ser a combinação do A e do X. Então, cetil-T é a combinação do A e do X. E aí eu vou usar, usando o meu update gate aqui, justamente para ver o quanto eu vou considerar. O nosso update gate vai ponderar o quanto eu vou considerar de cetil-T, e o nosso forget gate vai ser o quanto vai considerar da célula anterior. E aí você tem um pouquinho, de certa forma, um pouco mais independente, se vocês, na hora de combinar, o quanto que você vai considerar da anterior e o quanto você vai considerar da atual. Então isso você tem para gerar o nosso C e T, que é justamente isso daqui. E aí depois que você gerar o nosso C e T, você vai no nosso A e T. Nosso A e T é o quê? Eu vou ver quanto que eu vou considerar da nossa saída, usando esse sigmoide da combinação da saída, para gerar a nossa saída usando um G, que é uma função de transformação qualquer. Então isso é o nosso LSTM. E aí tanto LSTM quanto GRU a gente pode usar tanto em RNN direcional quanto bidirecional, só que e a fórmula seria mais ou menos essa, que a ideia é justamente essa, tanto de um quanto do outro. A ideia é a mesma, é você tentar considerar instâncias anteriores para você prever. O LSTM, ele de certa forma consegue, geralmente, tem estudos mostrando que geralmente ele consegue obter, ter, digamos assim, uma memória maior, consegue obter de mais distante que o GRU. Geralmente o LSTM é muito mais usado que o GRU. Mas o LSTM também tem uma complexidade um pouco maior, como vocês viram, tem mais pesos a serem aprendidos, né? Então tem essa desvantagem também. Então, qual que é o melhor para usar no teu problema? Teste os dois, usa uma avaliação e descobre qual que é o melhor.